Pai e filho são presos por suspeita de falsificar e vender atestados médicos em Santa Cruz do Sul. Circulação de ônibus é proibida na rua da capital, onde coletivo que transportava estudantes desceu desgovernado e causou um incêndio na última sexta-feira. E começou a Feira do Livro de Canoas. 40ª edição do evento vai ter atrações em vários pontos da cidade. Eu sou Natália Sattler e o Fala Rio Grande começa agora. Pai e filho, suspeitos de produzir e vender atestados médicos falsos, foram presos preventivamente em Santa Cruz do Sul, na região dos Vales. A investigação aponta que eles forneciam laudos falsificados há mais de uma década. Os principais clientes eram trabalhadores do comércio da região central de Pelotas. Cada documento era vendido por R$ 60. Segundo a polícia, mais de 26 ocorrências de vítimas e empregadores foram registradas. O crime foi descoberto após uma médica denunciar a emissão de um atestado no próprio nome, sem que ela tivesse realizado atendimento. Os investigados não são médicos. A circulação de ônibus foi proibida na rua onde um coletivo que transportava 55 estudantes desceu desgovernado no centro histórico de Porto Alegre. O veículo acertou 10 carros e provocou um incêndio que atingiu vários apartamentos num residencial. A decisão foi tomada pela Empresa Pública de Transporte e Circulação, a EPTC, nesta segunda-feira. O órgão instalou placas que restringem o tráfego de coletivos na Rua Espírito Santo, no centro histórico da capital. Segundo especialistas, o local possui uma forte inclinação a partir do cruzamento com a Duque de Caxias, o que pode ter contribuído para o acidente. O caso aconteceu no dia 3 de outubro. Além dos adolescentes com idades entre 15 e 17 anos, 2 acompanhantes e o motorista estavam na viagem. Eles tinham saído de Vacaria para uma excursão com destino ao Palácio Piratini. O segundo caso suspeito de intoxicação por metanol em Porto Alegre foi confirmado pelo Ministério da Saúde. A vítima é um homem de 23 anos que apresentou sintomas como cefaleia, náuseas, mal-estar e dor abdominal após ingerir uma grande quantidade de vinho. As informações são da Secretaria de Saúde da capital. Até o momento, 17 pessoas já foram intoxicadas por metanol no Brasil. Ao todo, o país já contabiliza 217 notificações relacionadas ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas. E o governo gaúcho anunciou um programa de navegação de pacientes para pessoas com neoplasia maligna de mama. A iniciativa é uma parceria com o Instituto da Mama do Rio Grande do Sul. Entre 2020 e 2024, 51,6% dos novos casos de câncer de mama no Rio Grande do Sul foram identificados apenas nos estágios mais graves. Para mudar esse cenário, foi criado o Programa de Navegação de Pacientes, que tem como objetivo qualificar os serviços habilitados no Ser Mulher RS e capacitar as equipes de saúde que atuam nos municípios com as maiores taxas de mortalidade por câncer de mama no estado. Com isso, é possível garantir um atendimento mais humanizado e acompanhar de maneira integral as mulheres diagnosticadas com a doença. O Mama tem sido um parceiro em outras jornadas com o governo do estado, especialmente no atendimento a mulheres em vários territórios, oportunizando também a realização de exames como mamografia. Agora estamos selando essa nova etapa, uma vez que o IMAMA tem expertise na área de navegação, justamente para podermos ampliar para todo o estado do Rio Grande do Sul capacitações ao serviço do Ser Mulher e com certeza com esse trabalho vamos chegar em todas as mulheres atendidas pelo programa, porque de fato o que importa é um atendimento dentro da linha de cuidado. A mulher não pode se perder, vai para uma consulta, aí não vem para o exame, aí tem algum outro problema. Então, agora fechamos essa parte que é muito importante para que as mulheres, de fato,
tem um atendimento de qualidade como já tem, mas tem um acompanhamento de uma pessoa que é especializada para isso, que é o navegador, seja o enfermeiro, o assistente social ou alguém da equipe. A iniciativa vai ter duração de 24 meses e prevê a realização de encontros formativos, ações de apoio e produção de materiais para a consolidação de pacientes. A expectativa é que 300 profissionais do Estado sejam qualificados. O governo do estado vai repassar mais de 12 milhões de reais até o fim do ano para o transporte de pacientes do SUS. 488 municípios vão ser beneficiados pela iniciativa. A Secretaria de Saúde estima que 40% dos pacientes faltam às primeiras consultas especializadas por não ter transporte adequado. O investimento faz parte do programa SUS Gaúcho, que visa reverter este cenário. E o Dia das Crianças está chegando e este ano os avós devem presentear os pequenos mais do que nos anos anteriores. Os dados ainda mostram que a data deve injetar mais de 300 milhões de reais na economia da capital. O dia 12 de outubro está chegando para movimentar Porto Alegre. Os fiéis lotam as ruas participando de procissões em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, enquanto as famílias se envolvem com os pequenos no Dia das Crianças. A data que historicamente reúne carinho e encontros estará ainda mais afetiva esse ano, segundo uma pesquisa do Cindy-Lojas Porto Alegre. O consumidor mais afetivo, na verdade, são basicamente os avós, né? Que tem aquele presente mais comprometido com a afetividade, né, com carinho. Não que o pai e a mãe, que o pai não tenha essa afetividade, mas o avô tem um quê diferente, né, nessa afetividade. E neste ano ele apareceu com um pouco mais de números, né, com mais frequência na nossa pesquisa, nos chamou a atenção exatamente por isso, né? Pelo fato do avô ter aumentado sua participação nas pessoas que pretendem dar presente nesse Dia das Crianças. Os pais seguem na liderança na busca pelos presentes. 40,8% devem surpreender os filhos. Os avós vêm em seguida, representando 31,3% e superando o índice de 29% do ano passado. O maior protagonismo dos vovôs e vovós tem relação com um fenômeno cada vez mais perceptível na capital: a longevidade da população. No Rio Grande do Sul, as pessoas estão vivendo mais, né? Então a tendência de ter mais avós presentes cada vez aumenta mais, né? E claro, normalmente os avós já estão com a base já estabilizada, sua renda mais estabilizada. Isso permite um maior investimento, né, para a compra dos presentes. Então, como é uma pessoa com um pouco mais de estabilidade econômica e com a quantidade de mais avós que tem entrado no mercado, isso acaba facilitando e aumentando o ticket médio, enfim, a quantidade de presentes. A escolha do presente também mudou. A busca por brinquedos disparou em mais de 10% entre os porto-alegrenses, representando 57,8% das intenções de compra. As roupas ficaram com 38%. Calçados e bicicletas vêm em seguida, com 9,5%. As lojas de rua costumam ser as mais procuradas em datas comemorativas. Mas no Dia das Crianças, o cenário será diferente. Os shoppings e o e-commerce são os favoritos, especialmente quando os pequenos acompanham as compras e transformam o momento em passeio. Os shoppings hoje eles estão virando um grande centro de entretenimento, não só de compras, né? Isso também faz com que uma data como essa permita e possibilite mais pessoas indo procurar essas compras nas lojas de shopping center. O e-commerce continua crescendo, ele vem crescendo gradativamente em todas as nossas pesquisas já há alguns anos. Bom para as famílias e para a economia. O Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre projeta que o Dia das Crianças movimente 303 milhões de reais no comércio. Além disso, 80% dos consumidores da capital gaúcha pretendem gastar mais ou o mesmo valor em comparação a 2024. O gasto médio total deve ser de R$ 488,07. Certamente, ano passado, teve um pouco de interferência ainda das enchentes, né, das catástrofes climáticas, mas se a gente comparar o número deste ano, de mais de 303 milhões para 2025,
comparado com 2023, nós continuamos com um crescimento real bem significativo. Então, de fato, é uma data que tem uma projeção muito positiva para o varejo. Isso nos anima muito, né? Deixa os nossos varejistas aí bastante animados, né? Por essa data ser uma data que venha trazendo aí mais um reforço para o varejo, né? A gente vem desde o início do ano com todas as datas comemorativas tendo um comportamento positivo em relação ao ano anterior. Estão abertas as inscrições para 32 vagas de jovem aprendiz na Petrobras, em Canoas. As oportunidades são para técnico de automação industrial e eletricista predial. As inscrições vão até o dia 12 de outubro pelo site que aparece na sua tela. Os aprovados vão receber um salário mínimo integral, vale transporte, 13º, férias e FGTS. O programa vai ter duração de 21 meses. A jornada de trabalho é de 4 horas diárias, de segunda a sexta-feira. Para as vagas de técnico em automação industrial, é necessário ter entre 18 e 21 anos e 7 meses e estar cursando, no mínimo, o 2º ano do ensino médio. Já para o cargo de eletricista predial, é preciso ter entre 16 e 21 anos e 7 meses e estar cursando, no mínimo, o 9º ano do ensino fundamental. E começou a Feira do Livro de Canoas. A 40ª edição do evento vai ter atrações em diferentes pontos da cidade. A 40ª edição da Feira do Livro está movimentando aqui o centro de Canoas. O evento que acontece na Praça da Emancipação, que fica bem aqui no centro da cidade, em frente à prefeitura, conhecida então como Paço Municipal aqui de Canoas. A gente pode ver que o movimento começou já cedinho hoje, terça-feira, já é uma semana que já iniciou o evento aqui em Canoas. Começou no dia 1º e vai até o próximo sábado, dia 11 de outubro. Tem muitos estudantes aqui da rede municipal da cidade que eles receberam um bônus para poder comprar livro, participar aqui da feira. E hoje, então, aproveitando esse dia com sol, esse dia bonito que está fazendo hoje, os professores trouxeram os alunos aqui para aproveitar. Vamos mostrar aqui nas imagens do Darlan que eles já estão saindo com a sacolinha, escolhendo os livros. Principalmente aqui na seção infantil e juvenil, que é essa parte aqui, são 18 estandes aqui na Feira do Livro neste ano. Nessa parte aqui é dedicada à seção infantil, infanto-juvenil e tem uma outra também que é uma seção adulto. A gente vai conversar aqui com uma das livreiras que já está há mais de 20 anos na Feira do Livro, a Elizabeth, que ela não para. Ela está atendendo aqui as crianças que estão escolhendo um livrinho então que elas vão levar hoje. A Elizabeth me comentou que neste ano está muito bom o movimento aqui na Feira do Livro. Os alunos aqui já estão escolhendo. E aí vocês, como é que é teu nome? Isabela. Está escolhendo um livrinho hoje aqui para levar? Qual que tu escolheu? Eu peguei de anime e... Mas vai pegar mais um. De atividades. Mais um, para fechar o valor do raio. Isso. Ah, já deu para levar bastante livros. Sim. E tu gosta de ler? Sim, amo muito. Principalmente... Tá. E o Elizabeth, como é que tá a Feira do Livro hoje aqui? Muito tá bem boa, movimentada? Muito boa, o dia bonito, não é? Que as crianças se animam a vir também, é importante. Ontem estava tão cinza, mas hoje está lindo o dia, as atividades estão bombando ali na rua, então tá tudo muito bonito. A gente viu aqui que você não para, que está atendendo a criançada, né? Que eles já estão escolhendo o livro para levar, que eles receberam um vale, então, da prefeitura para poder gastar aqui na feira. A prefeitura, a Secretaria de Educação fornece o vale, né? É uma grande ajuda para a educação, porque se não fosse isso, eles não teriam condições, não é? Uns viriam com menos ou com mais, mas assim, a turma toda é considerada no mesmo valor para todo mundo e eles aproveitam bem. A gente faz com que isso aconteça, porque a gente junta daqui e dali até fazer dar o valor para eles. E a gente vê aqui que no teu estande tem bastante livro que agrada a criançada, né? Tem bastante leituras infantis, juvenis. É variado, porque nós atendemos o público infantil, juvenil e o adulto. E a Feira do Livro, o que ela representa aqui para vocês? Estar aqui com os livros na praça. É uma alegria, é muito bom, é satisfatório, é uma alegria. É o meu trabalho e eu exerço ele, graças a Deus, com muita alegria. Gosto muito de fazer isso. Tá certo, eu vou deixar você terminar o atendimento aí, senão tu não vai levar o livro para casa hoje. Daqui a pouco a gente tem que ir embora já.
Tem o horário da escola que eles têm que cumprir aqui também. E já tem mais pessoas aqui para escolher o livro. Vamos conversar aqui com essa moça. Oi, tudo bom? Como é que é o teu nome? Sofia. E Sofia, tu é de qual ano? Tá em qual ano? Quinto B. E tu veio hoje escolher um livro? Tá em busca de qual leitura? De um livro bem grande para eu conseguir ler bastante. Vai aproveitar aí, então, final de semana, feriado também para ler. Sim, eu peguei acho que o Sangue do Dragão aqui, ó. Bem grande. Nossa, dá uma folhada aí pra gente, pelo jeito parece ser um livro bem grosso. Eu peguei agora, mas a ficção de um dragão, nunca vou tão alto. E tu gosta desse tipo de literatura mais complexa, assim, então? Sim, adoro. Vem sempre aqui na feira? Sim, às vezes não. Ah, tá certo. Aproveita aí, então, o evento com a escola, com a turminha aí. Tá bom. Obrigada. E aqui, ó, já tá lotando aqui o local também. A Elizabeth não para de atender a criançada. Tem de todas as idades. Tem o público aqui maiorzinho, as crianças aqui também escolhendo as literaturas, porque tem obras para todas as idades. A gente vai conversar aqui com outro livreiro que também está há mais de 20 anos na Feira do Livro, o Rudimar, está atendendo aqui o pessoal. Vamos ver aqui, porque aqui também tumultuou um pouquinho. Ei, Rudimar, tudo certo? Como é que tá aqui as vendas? Agora não posso atender, né? Enquanto estou atendendo eles aqui, tá certo, tá bem movimentado, né? Hoje tá. Hoje aqui tá bem, o que é bom que o pessoal veio aproveitar bastante aqui na Feira do Livro. E além também dos livros, tem as sessões de autógrafo, tem o teatro, tem a sessão de autógrafo com os autores, que o pessoal pode conhecer aqui. Então tem bastante atividades literárias aqui gratuitas, bem na praça, para o pessoal poder aproveitar. E a feira também está disponível para todos os públicos, não é só para a escola, o pessoal pode vir a conferir até o próximo sábado, dia 1º de outubro, que promete aqui lotar então o centro de Canoas com muita cultura, muita arte para todos os públicos. Que bacana, fica o convite para o pessoal de casa então. A gente segue para um rápido intervalo e já volta. Na Ubra, você tem experiência prática desde o primeiro dia com professores que são referência no mercado, conexões que impulsionam seu futuro e acesso a uma infraestrutura completa e moderna. Faça sua graduação em uma das melhores universidades privadas do país e a maior do estado do Rio Grande do Sul. Acesse agora ubra.br/vestibular e encontre o curso ideal para você. É ultra, é única, é Ubra. Uma proposta do governo federal para limitar o saque aniversário vai ser analisada hoje pelo Conselho do FGTS. A medida prevê limitar a, no máximo, 2 parcelas por ano a antecipação do saque aniversário. Hoje, é possível realizar acordos com instituições financeiras que oferecem o equivalente a 12 anos desses saques. O objetivo da ação é preservar a saúde financeira do fundo e evitar o comprometimento excessivo dos recursos. Mais de 21 milhões de brasileiros já aderiram ao saque aniversário. Esse número representa mais da metade dos trabalhadores ativos. Atualmente, também é permitido múltiplos contratos com bancos para antecipar esses saques. Essa prática deve ser restrita pela ação. O Direito na Vida Real de hoje vai abordar a diferença entre usuário e traficante na lei de drogas. E o professor do curso de Direito da Ubra, Maurício Mosquen Silveira, já está aqui conosco para ampliar um pouco mais esse assunto. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado e boa noite a quem nos assiste. Então, professor, para começar, como a lei diferencia o usuário do traficante de drogas e como são feitas as punições? Isso é uma questão muito interessante, porque a lei de drogas, a 11.343 de 2006, ela fez uma diferenciação entre o usuário e o traficante. O usuário está no artigo 28, o traficante está no artigo 33. Mas como se diferencia essa conduta? A dica está no parágrafo 2º do artigo 28, que diz que o magistrado, o juiz, ao analisar o fato, deve analisar a quantidade da droga, o local da apreensão, o histórico do fato que gerou aquela apreensão e os antecedentes
sociais e criminais do hora réu para definir se é tráfico ou se é uso. E aí a gente também tem a própria questão da quantidade e também a questão da forma como está embalado. A gente pode dizer que hoje o usuário ele não é mais penalizado, não existe a penalização e a criminalização da conduta de usuário, mas o traficante as penas são altíssimas, de 5 a 15 anos. Certo. E o STF determinou que o porte pessoal é caracterizado por 40 gramas. Como essa decisão impacta o trabalho das forças de segurança e também do sistema judiciário aqui no Brasil? É muito importante porque essa decisão do STF, ele dá um indicativo, porque havia a necessidade de um requisito objetivo. Uma das questões que o judiciário, que o direito, que os autores do direito sempre debateram foi a necessidade de um requisito objetivo. Quando eles dão um indicativo de 40 gramas, eles dão um entendimento recomendando aos magistrados que no caso de 40 gramas ou 6 plantas fêmea, deve ser considerado a questão do consumo, que aquela pessoa é consumidora. E é importante a gente pontuar também, antes de ir para a próxima pergunta, sobre essa questão de utilizar as drogas, porque a pessoa ela está consumindo aquilo, está comprando de uma rede de tráfico, né? Está alimentando o tráfico. Exatamente, é um grande debate que até a Europa e outros países têm feito, né? Porque, na verdade, se a gente trata com uma questão simples, a gente tem uma questão muito maior por trás, porque é aquela questão, como se fala no teatro, por trás do pano. Por trás do pano tem toda uma rede do crime organizado que é financiado por isso e que promove outros conjuntos de delitos muito mais graves também. E o STF também decidiu que o porte de maconha para consumo próprio deixou de ser crime, mas continua sendo ilícito. Na prática, o que isso significa e essa regra se aplica também para outros tipos de drogas? A questão que o STF disse é o debate falando que o artigo 28 não se tratava de um tipo penal, de um ilícito criminal, mas sim de um ilícito administrativo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que uma pessoa que é pega com, por exemplo, 30 gramas de maconha numa praça, ela não pode ser presa criminalmente. Mas, se houver uma legislação municipal ou uma legislação estadual sobre o tema, ela pode ser devidamente multada e responsabilizada administrativamente. Com a grande questão que está posta aí, isso garante que a pessoa não vai responder o processo criminal, não vai ter esse dano. Porque o projeto da lei antidrogas novo tinha a proposta de aproximar o usuário da política de saúde pública e aumentar as penas do traficante, aumentar as penas para essa conduta, entendendo que nós devemos fazer uma dualidade, que a questão das drogas é um problema de saúde pública na questão do consumo e é um problema de política criminal quanto ao tráfico. E muitos confundem a decisão do STF com legalização do consumo da maconha. Mas o consumo desse tipo de droga, ele realmente foi legalizado? E qual a diferença entre a legalização e a descriminalização? Não foi legalizado. Até porque, como a gente estava falando antes, tem a questão do tipo administrativo. É um ilícito administrativo. Hoje, o Brasil não aceita e não legaliza o consumo da maconha, mas entendeu que o usuário não deve ser preso. A questão básica, e aí a diferença, a legalização seria a liberação do uso e por si só também teria que ter condições para liberar a produção. Não se trata disso. O que se trata foi de dizer que a responsabilização do usuário não é na esfera penal. Como eu disse antes, se tiver uma legislação municipal, por exemplo, em Santa Catarina, em Florianópolis, está se debatendo uma lei que determina uma multa. Isso pode ser aplicado. É um ilícito administrativo. Ela responde por aquela conduta e vai responder enquanto ainda a questão, por exemplo, da maconha estiver na portaria 02 do Ministério da Saúde, que é a norma que determina quais são as substâncias ilícitas e as que não são ilícitas. No debate do STF, quando eles não falaram das outras drogas, é porque eles entendem que a sociedade ainda não pacificou o tema sobre isso e porque também são necessários mais estudos médicos para nós entendermos como trabalharmos com essa incidência, que também os usuários de outras condutas também acabam sendo um problema de saúde. Mas se de repente afrouxássemos demais para essas outras drogas que têm uma certa gravidade, talvez a gente perderia um pouco, vamos dizer assim, o prumo. E professor, uma dúvida que surgiu agora em relação às pessoas que utilizam a cannabis para tratamento médico.
aí tem uma autorização judicial? Qual é a origem dessa substância para esse tipo de caso? Como funciona? Não, eles têm que pedir uma autorização judicial. Isso é feito por um processo que permite, normalmente é feita a importação desse produto, mas é feito por uma autorização judicial. É um processo relativamente simples, mas que necessita de comprovantes médicos, laudos médicos que demonstrem que o uso medicinal, e até a gente pode falar que, por exemplo, para a questão das convulsões, o uso medicinal da cannabis é muito produtivo. Mas, para isso, tem que ter uma autorização judicial. Não basta a pessoa comprar e dizer, não, eu estava usando para fins medicinais. Se a pessoa não tiver essa autorização judicial, ela não vai poder fazer essa alegação. Certo. Professor, na sua opinião, quais deveriam ser os próximos passos do Legislativo e do Executivo para aprimorar essas leis relacionadas às drogas aqui no país? A primeira questão é que nós temos que entender, e o Anuário da Segurança Pública nos deu um sinal muito importante. Ele nos disse que quem está sendo preso por tráfico hoje são os jovens negros de periferia. 71% são negros, quase 80% são jovens de 18 a 40 anos e quase 95% são homens. Esses dados nos demonstram que nós temos que, na verdade, criar critérios objetivos para definir. Quando a gente deixa que fique subjetivo para que um magistrado decida a partir da sua experiência de vida, porque todos nós temos uma experiência de vida que faz nós julgarmos os fatos. Quando nós damos essa liberdade, nós damos a grande possibilidade que existam injustiças. Então, a primeira coisa, a legislação tem que trabalhar para quesitos objetivos na questão da definição do usuário e do traficante. De outra forma também, nós temos que discutir a questão não só das quantidades, mas as práticas junto às periferias. Porque, por exemplo, eu vou te dar um exemplo que me assusta muito. No parágrafo 2º do artigo 28, diz o local da apreensão. Se nós partimos desse pressuposto, em bairros de classe média alta, não existem as clássicas bocas de tráfico que existem na periferia. Partindo de uma interpretação da lei, nós poderíamos dizer, então, que não existem traficantes nas áreas nobres e não existem usuários nas periferias. E daqui a pouco nós corremos o risco de um usuário que vá até uma boca comprar o que, vamos dizer, não estamos defendendo, não recomendamos, estamos fazendo uma análise do fato. Esse usuário vai lá, ele pode acabar sendo acusado por tráfico e ter uma pena altíssima. E aí o objetivo da lei não se cumpre. Por quê? Porque esse usuário acaba tendo a sua pena aumentada, não tem o apoio da questão de saúde, e nós sabemos hoje como está o sistema carcerário. O sistema carcerário hoje, nós colocamos jovens lá para dentro e eles vivem uma outra ética, uma outra situação. Traduzindo, a gente não trabalha para ressocializar a pessoa, a gente quase entrega ele para o crime organizado. Professor, muito obrigada pela participação, por compartilhar teu conhecimento relacionado a esse assunto aí, que, olha, a gente poderia conversar muito mais sobre isso até. Mas a gente te agradece a participação, seja sempre muito bem-vindo e até a próxima. Muito obrigado e uma boa noite. Boa noite. Fala Rio Grande segue para um rápido intervalo e volta já. A previsão é de uma quarta-feira ensolarada em todo o Rio Grande do Sul. Em algumas regiões, o aparecimento de nuvens, mas sem possibilidade de pancadas de chuva. O tempo firma devido à atuação de um centro de alta pressão que garante céu aberto e clima seco. Pela manhã, temperaturas amenas e à tarde, elas sobem um pouquinho, ficam na casa dos 20 graus. E agora a gente confere os detalhes no mapa, começando com as mínimas. Em Porto Alegre, mínima 10 graus, em Santa Maria 9, Bagé 8 graus, Santiago mínima 9 e Uruguaiana mínima 11 graus. As máximas chegam a 21 graus em Porto Alegre, Santa Maria, Bagé e Santiago. Em Uruguaiana, máxima na casa dos 23. Vamos conferir agora como ficam as temperaturas em outras regiões aqui do estado. Em Canoas, sol com algumas nuvens, mínima 9, máxima 21. Em Gramado, clima bem parecido, mínima 7, máxima 20. Em Rio Grande, no sul do estado, céu bem limpo, sem nuvens, mínima 13, máxima 21. E São Nicolau, com algumas nuvens, mas tempo firme o dia todo, mínima 11, máxima 24 graus.
E a Feira do Livro de Canoas está com uma série de atrações. A Carol Soares conversou com o secretário de Cultura da cidade, que falou sobre essa intensa programação. E olha, Natália, o movimento não para aqui na Praça da Emancipação, bem no centro de Canoas, onde acontece a 40ª edição da Feira do Livro aqui da cidade. E neste ano, a feira homenageia os 129 anos da data de nascimento de Érico Veríssimo e também o aniversário de Alvorada, o aniversário de 60 anos de emancipação. Um evento que neste ano tem também, que eu vou conversar aqui com o secretário de Cultura e Turismo, que a prefeitura está dando um incentivo para os alunos, então, participarem da feira, né, secretário? Por isso que a gente vê toda essa movimentação das escolas aqui presente para escolher o seu livrinho. Como que funciona isso? Então, a escola recebe uma ajuda para poder vir aqui no evento, certo? Meu boa tarde aos espectadores do programa Fala Rio Grande. O município de Canoas organiza a 40ª Feira do Livro do município, né? E como você bem falastes, prestamos uma homenagem ao município de Alvorada. São 60 anos de emancipação e aos 120 anos do nascimento de Érico Veríssimo. Nós temos como um plus da feira, os alunos da rede municipal recebem um bônus de R$60 para gastarem, já aprenderem, né, como se compra, como se escolhe. É muito bonito. Eu estava falando com você na chegada aqui, que essa energia que a gente está vivendo na feira aqui é sensacional. A Feira de Canoas, ela privilegia o infanto-juvenil, né? Então a gente vê essa criançada correndo aqui, essa criançada indo nas bancas, comprando, né? Com esse incentivo que o governo do prefeito Ayrton Souza propicia a todos, né? E é muito bonito de ver isso. Com certeza, e além dessa parte aqui da compra dos livros, tem uma programação também diferenciada aqui para o pessoal aproveitar. Conta um pouquinho o que faz parte da programação da feira neste ano. Olha, a programação é bem extensa, né? Nós começamos as atividades no dia 1º de outubro, né? E iremos até o dia 11 de outubro. Nós temos contadores de história, como você vê aqui, nós temos teatro, nós temos música, nós temos interação da criançada. Então, realmente é bem extensa a programação da Feira do Livro. O que assim, secretário, essa Feira do Livro representa também aqui para a cidade, em termos culturais, em termos econômicos, dá esse incentivo para esse setor da cultura? Olha, eu acho que tem coisas que não tem preço. E a leitura, o incentivo à leitura, isso não tem preço. Então, culturalmente, é uma tradição do município, incentivar os jovens a ler. Porque eu tenho, por mim, que privilegio, sempre gostei muito da educação, de estudar, que uma criança que tem uma boa base, que desenvolve a capacidade de leitura, ela está pronta para a vida. E é o que acontece aqui em Canoas e é o que a gente procura incentivar no município. Então, em termos de retorno, se houver esse retorno cultural, o município, o nosso governo já está satisfeito. E é bastante dia aqui da programação, começou no dia 1º, vai até o dia 11, dá tempo do pessoal aproveitar, a previsão é de um tempo bom para os próximos dias. Eu vou pedir que o senhor deixe um convite para quem está em casa e de repente quer vir fazer um passeio, quer vir conhecer um pouquinho da feira, ainda não conhece a Feira do Livro de Canoas, comprar um livro de repente, conferir aqui as bancas. Deixa esse convite então para a gente. Olha, eu gostaria muito que todos os municípios da região metropolitana viessem conhecer a Feira de Canoas. Uma feira aberta, uma feira pronta para receber. E venham para Canoas ser felizes, venham para Canoas participar da Feira do Livro. Fica aí então o convite do secretário, a feira ela vai ficar aberta então até o dia 11 de outubro e tem aqui a seção infanto-juvenil, tem uma outra parte que é de seção adulta, então tem livro para todos os gostos, para todas as idades. E o pessoal pode vir aqui aproveitar esse belíssimo dia para conferir a Feira do Livro, que vai até às 6 horas da tarde. Começa às 9 horas da manhã e a programação vai até mais tarde. Então tem bastante tempo aqui para quem estiver trabalhando também me dar uma passada aqui. É perto do centro, é perto da estação de Canoas, é bem na frente da prefeitura. Então tem muitas chances de vir para cá aproveitar a feira.
E apenas corrigindo uma informação da reportagem, são 120 anos do nascimento de Érico Veríssimo e não 129, como foi passado inicialmente no material. E chegou a hora do quadro Explica, Professor. Lesões mais comuns em quem começa a praticar corrida, musculação e crossfit. Esse é o tema do Explica, Professor de hoje. Quem nos conta um pouco mais sobre esse assunto é o fisioterapeuta e professor do curso de medicina da UBRA, Thiago Moura. Seja bem-vindo novamente, professor. Tudo bem, uma honra. Olá, pessoal, tudo bem? A honra é nossa. Então, vamos começar te perguntando, professor, que lesões são essas e por que elas acontecem? Primeiro de tudo, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que atividade física, correr, crossfit ou academia não lesiona. A questão é a carga que é imposta para a pessoa que vai fazer. Então, se a gente pensar numa pessoa que corre, vai fazer uma corrida, ela vai correr 10 minutos e ela está apta para correr 10 minutos, ela não vai ter lesão. O problema é que aquela pessoa quer começar a correr, quer começar a ir para uma academia, quer começar a ir para um crossfit e quer fazer igual o amiguinho do lado. E aí, muitas vezes, isso começa a gerar lesão. Normalmente, na corrida, quais são as dores clássicas e as lesões clássicas que a gente tem? Joelho, quadril. Crossfit, a gente associa muitas dores na coluna e dores no ombro. Já na academia, onde são exercícios um pouquinho mais específicos, muitas vezes a grande maioria acaba fazendo em máquinas, as angulações elas são muito calculadas. Então, normalmente, essa pessoa da academia, ela não tem uma lesão, uma dor específica relacionada à academia em si, né? Mas quando passa aquela carga específica, aí normalmente as dores estão relacionadas aí muito mais a articulações de ombro, cotovelo, algumas dores assim daí. Muitas vezes as pessoas têm medo de começar a praticar um esporte porque acham que vão se lesionar uma hora ou outra. Então, não necessariamente a pessoa vai se lesionar, tem como prevenir. Tem como prevenir. E tudo isso é a carga que eu falei. O mais importante é comece a fazer, né? Seja caminhada, seja corrida, seja academia, seja o crossfit, seja a área que for, comece a fazer. A questão é que a carga ela tem que ser de baixo para cima. Então não adianta lá eu querer fazer o crossfit, às vezes as pessoas associam, botam um vilão, né? O crossfit é um vilão. O crossfit ele não é vilão. A questão é, estou preparado para essa carga que eu vou fazer hoje no crossfit? Não estou preparado. Eu começo de baixo até chegar um momento que eu consiga fazer essa carga programada. Consigo correr, Thiago, 30 minutos? Consigo, corre os 30 minutos. Mas eu não consigo fazer uma prova que eu tenho que correr lá 10 quilômetros. Os 10 quilômetros vão me gerar lesão. Então, eu tenho que treinar para chegar nos 10 quilômetros, né? Então, não tem uma relação direta com a lesão, especificamente a atividade. É muito mais o como começa, de que jeito começa. Então, começar com cargas mais baixas, exercícios mais baixos, corridas mais baixas, seria a grande prevenção, né? A gente ter força muscular é importante para correr, para fazer o crossfit, só que começar devagarinho e ir indo, progredindo. Aí tudo no final dá certo. E aí falando sobre essa progressão de carga ou até o aumento dos quilômetros ali na corrida, né? Como a pessoa que pratica esses esportes vai ter a noção? A gente consegue sentir que está na hora de fazer mais um pouquinho, que a gente consegue mais um pouquinho? Isso, eu acho que aí entra o profissional, né? Então, a gente tem o profissional da educação física, né? O educador físico, o fisioterapeuta, ele tem essa capacidade também, mas ele está muito mais relacionado àquela transição dele tá lesionado, eu faço a transição e aí logo em seguida vem o educador físico, preparador físico, né? Então, o primeiro passo é procurar alguém que entenda sobre progressão de carga. Normalmente o educador físico ele é o responsável por esse processo, é a pessoa que mais entende dessa progressão de carga. Passo 1, procurar essa pessoa. Thiago, não tenho condições, quero começar a fazer, quero ir por mim fazendo. Respeitar sinais do corpo. Como? Thiago, comecei a correr, estou correndo uma intensidade X e comecei a ficar com falta de ar, comecei a sentir uma dor nas costelas ali, né? O pessoal chama do homem da faca, né? Dando aquela facada. Já é um sinal que tu tá acima do que teu corpo permite neste momento.
Vou fazer o crossfit. Tchau, comecei a fazer o crossfit, comecei a sentir um desconforto nas costas. O exercício era para pernas e eu estou sentindo as minhas costas. Sinal que tu já talvez passou um pouquinho do limite. O exercício era para as costas, tu já está sentindo a coluna, é sinal que já tem músculos adaptando, compensando. A academia entra na mesma ideia. Vou fazer um agachamento, Thiago. Tem que trabalhar as pernas, né? Comecei a sentir minha coluna, talvez essa carga está demais. Então, quando a gente não tem uma orientação específica do profissional, né, da saúde, visualizar esses sintomas simples e clássicos, eles já vão nortear a gente para evitar aquela lesão. E quais costumam ser os tratamentos para essas lesões? Aí fisioterapia é o padrão ouro daí para reabilitação. Vamos pensar assim, seja do crossfit, seja da corrida, seja da musculação. Normalmente as principais patologias elas são articulares, a articulação, ou os tendões. E aí o tratamento é com a fisioterapia. A fisioterapia ela entra com o suporte de condutas anti-inflamatórias para acelerar o processo da cicatrização do tecido. Começa a trabalhar alguns músculos, a gente brinca que são músculos um pouquinho invisíveis, né? Não são aqueles músculos clássicos que aparecem, mas esses músculos invisíveis são os responsáveis por dar suporte e proteger a articulação e o tendão. Então esse processo o fisioterapeuta ele consegue fazer e aí logo em seguida o educador físico ele começa a entrar com aquele suporte um pouquinho de carga e aquele paciente retorna às atividades físicas ideais e necessárias para a vida. Esse já é o gancho para a próxima pergunta que eu ia te fazer, professor, que é em relação a praticar algum esporte enquanto está fazendo esse tratamento. Em que período do tratamento é possível já praticar alguma atividade? Isso é uma das coisas legais e eu gosto sempre de colocar para a população. Exemplo, se eu tenho uma dor no ombro, não tem problema eu pedalar uma bicicleta na academia, né? Tiago, eu tenho um problema no joelho, não tem problema eu ir para uma musculação fazer bíceps, tríceps, né? Então, não parar é o mais importante. Adapta. Exemplo, eu tenho uma dor no ombro, mas eu consigo caminhar 40 minutos, caminhar 1 hora, numa intensidade boa para aumentar a frequência cardíaca e gerar alteração metabólica que vai te gerar uma melhora clínica, faça. A questão é adaptar, não parar. O repouso ele é contraindicado para qualquer patologia, qualquer local. Então, se eu tenho uma dor no ombro, consigo caminhar? Caminha. Se eu tenho uma dor no joelho, mas eu consigo ir para a academia fazer membro superior, faça. Eu consigo, Thiago, no crossfit eu não consigo fazer alguns exercícios porque eu estou com dor no ombro. Só que tem diversos outros exercícios que tu está trabalhando outras áreas. Tem paciente que tem dor no ombro quando tem o movimento do ombro para cima do ombro, né? Para a altura do ombro para cima. Exercícios para baixo não dói. Ele pode fazer. Então, não está relacionado diretamente à especificidade da atividade, né? Então, crossfit ele não vai lesionar, a academia não lesiona, e a corrida não vai lesionar também. Adaptem, repouso jamais. Tá certo. Professor Thiago, muito obrigada pela participação, por compartilhar teu conhecimento. E fica a dica pro pessoal de casa aí, ó, que tá lesionado ou tá desconfiando de alguma coisinha, vamos cuidar melhor e entrar em contato, ter o acompanhamento dos profissionais capacitados para fazer as atividades. Mais uma vez, muito obrigada, professor. Até a próxima. Muito obrigado. Até lá, pessoal. E o Fala Rio Grande vai para um rápido intervalo e volta já. Fala Rio Grande está de volta e como o Patrick Pozzobon, segundo ele, diz, é o melhor momento do jornal. É o melhor momento do jornal. Tô de olho, ó. Tá de olho, porque é o melhor momento mesmo, né? Quando a gente fala de futebol, de esporte, a dupla Grenal não é o melhor momento. Mas mesmo assim, falar um pouco de coisas diferentes, coisas leves, né? São legais, é bem legal. Isso aí. Mesmo assim, não tem coisa muito legal hoje pra gente falar. Vamos falar agora do Inter e do Grêmio, começando depois pelo Tricolor, que vem reclamando de arbitragem. Pode rodar aí a vinheta do De Olho na Dupla. Antes da gente falar dessa reclamação do Grêmio, vamos começar falando sobre o calendário de 2026, porque a CBF tem uma nova atualização. A gente sabe dessa recorrente reclamação dos times brasileiros em relação aos jogos que às vezes acontecem 2, 3 vezes em uma semana. Vou colocar aqui na tela a projeção do novo calendário
para 2026, com algumas mudanças. Esse ano já teve uma mudança no estadual para até 11, 12 datas e a CBF agora vai implementar isso. O estadual vai diminuir. O Campeonato Gaúcho esse ano terminou em março e a ideia para 2026, inclusive, é terminar em março também. Mas a nova surpresa é iniciar o Campeonato Brasileiro em janeiro. Então, no calor, a gente já vai ter Campeonato Brasileiro ao mesmo tempo com Campeonato Estadual. Ali a Copa do Brasil vai começar no final de fevereiro, ali a partir da segunda quinzena, e os times que estão na Libertadores e já estão avançando, os times da Série A, inclusive, já vão cair numa quinta fase, o que significa que eles não vão jogar aquelas preliminares. Então, Inter e Grêmio, por estarem na Série A, caso permaneçam na Série A, já vão estar lá naquela parte final, antes das oitavas de final. Também temos a Libertadores, a Copa Sul-Americana, que mantém o calendário da Conmebol, mas é importante 3 novas competições, na verdade 2 novas competições. A Copa do Nordeste já existe, a Copa Verde ela também já existe, mas teve uma mudança de formulismo, e aí sim, uma nova competição. E eu falo da Copa Sul-Sudeste, em que Internacional e Grêmio vão estar inclusos por fazerem parte da região Sul, mas só vai jogar a Copa Sul-Sudeste times que não estiverem na Copa Libertadores e Copa Sul-Americana. Como, por exemplo, o Atlético Mineiro, que há alguns anos atrás não esteve em nenhuma dessas competições e optou por jogar a Primeira Liga, lá em 2017, 2018, a antiga Primeira Liga que não vigou e Internacional e Grêmio, inclusive, acabaram jogando. A Copa Sul-Sudeste já até existiu em alguns outros momentos da história, mas agora chega como um novo campeonato a partir de 2026. Essa lacuna aqui é para a Copa do Mundo, e aí sim a Copa do Mundo de seleções. Vamos conferir aqui como é que estão essas datas, em resumo, em geral, tá? Brasileirão, o estadual ali de janeiro a março, Brasileirão de janeiro a dezembro, Copa do Brasil de fevereiro a dezembro, Libertadores e Sul-Americana da mesma forma, e aí sim essa Copa mais curta, regionalizada, vai começar em março e vai até junho, ou seja, ali no primeiro semestre. Agora vamos falar de Grêmio, porque o Grêmio, além de jogos difíceis pelo Campeonato Brasileiro, como a gente está conferindo, recebe a equipe do São Paulo só na próxima quinta-feira, dia 16, jogo muito importante no Campeonato Brasileiro. Tem uma sequência dura, mas o tricolor e a direção gremista vem reclamando reiteradamente sobre o Campeonato Brasileiro em questão de arbitragem. O Grêmio ontem emitiu uma nota, também se diz que vai fazer presente na CBF e também divulgou um dossiê de erros de arbitragem no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil desse ano. A gente vai rodar aqui com imagens disponibilizadas pelo próprio Grêmio, pela Grêmio TV. Ganhou o Cristaldo, invadiu a área, era pênalti! Pênalti, claro! É impossível o VAR não chamar nesse lance. A bola escapa e aí ele atinge com as travas da chuteira a canela do Dodi. Esse é o lance do Cristaldo com o Luan Pérez. Dodi, por chegada dura do Pablo Maia, vai na direção do rosto do Dodi. O Arboleda sobe com o braço esquerdo na direção do Gemerson. Falta. Trombada ali. Pra mim é choque normal dentro da área, assim. Eu não vi irregularidade no lance não. O Ivan Roman tá reclamando de que teria levado uma cotovelada fora do lance. Tava à frente lá, ó. Ele tá com o pé à frente, tem o pé ali do... Esquisita essa checagem. Não impedimento. Acabou caindo por ali bem na bola o Noriega. Ele dobra o joelho antes do Noriega tocar nele, né? É constrangedor se esse pênalti for marcado. Inacreditável o pênalti marcado. Cara, o puxão de camisa foi na minha frente aqui e eu falei. Eu fico me perguntando qual é o tempo hábil que um jogador tem para tirar o braço da trajetória da bola. Essas são as duas imagens que tem acesso o árbitro de vídeo. Porque não tem critério nenhum, eu tô com o braço colado, só que o Grêmio novamente prejudicado. CBF, melhora a qualidade do teu produto, porque não tem condição de jogar mais assim. O vídeo encerrou com a reclamação do Marlon, que foi na última partida diante do RB Bragantino. A gente viu toda essa reclamação do Grêmio e reclamação por lances que muitas vezes foram capitais e lances que deixam o Grêmio hoje na 13ª colocação. Então, a direção tricolor vai se fazer presente na CBF, divulgou esse dossiê, muito parecido com o que o Inter fez em 2005, naquele Campeonato Brasileiro, em 2009, naquele Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, em relação à Copa do Brasil do Corinthians, divulgou o DVD. Agora o Grêmio vai lá
tempos modernos divulgam Reels no Instagram, mas mesmo assim, é uma reclamação, uma explanação que vem há 3, 4 anos, erros mesmo com VAR frequentes no Campeonato Brasileiro. Em relação ao Internacional, a gente vai ver aqui o calendário, o Inter também só vai a campo na próxima semana, diante da equipe do Mirassol, daí fora de casa. Fez uma ótima partida diante da equipe do Botafogo, tem um jogo muito difícil contra o Mirassol fora de casa, e para acabar com qualquer possibilidade de Z4, tem que pelo menos pontuar contra o Mirassol, e aí sim tem um jogo tranquilo, diga-se de passagem, contra o Lanterna Sport, que só ganhou apenas uma partida e foi contra o Grêmio fora de casa. Nath, a gente vai encerrar aqui o esporte de hoje com Inter e Grêmio projetando só para a semana que vem. Tem parada para a data FIFA, amanhã a gente vai trazer a seleção brasileira. Mas é isso, a arbitragem que vem movimentando agora o cenário nacional no Campeonato Brasileiro. Tá certo, Patrick. Obrigada pelas informações. Eu que agradeço. E se tem alguma coisa que o pessoal curte tanto quanto futebol, é música boa, né? É música. Isso aí. Exatamente. E amanhã tem show da banda californiana The Calling, no Bar Opinião, em Porto Alegre. Formado em 1999 em Los Angeles, o grupo é um dos mais influentes no cenário do rock alternativo. E em 2024, a banda fez uma tour com 25 shows e apenas a capital gaúcha ficou de fora por causa das enchentes. Os ingressos estão disponíveis no site da Simpla. Não dá para perder. Não dá para perder, exatamente. Fala Rio Grande de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê amanhã, a partir das 7 da noite.